Então nós vamos começar o nosso estudo de hoje, que tem por título Família na Cruz. Semana passada nós tivemos aqui o estudo com o irmão Fernando, que também falou mais ou menos sobre o mesmo tema, que é a família, sob a perspectiva da cruz. Nós, na nossa comunidade, convencionamos que o mês de abril seria o mês da família. Mas isso é só uma convenção. Só uma convenção. Porque não existe mês da família. A família deve ocupar o espaço nas nossas vidas todos os dias, todas as horas. O mês todo, o ano todo, a qualquer tempo. Porque assim é da vontade de Deus. Então, durante o mês da família que nós convencionamos aqui, nós fizemos algumas atividades. Uma delas foi a Semana da Família. Na Semana da Família, nós tivemos aqui uma dinâmica, ou duas dinâmicas que vocês podem ver, que é a construção de uma videira. Quem participou se lembra que essa videira aqui, ela não tinha folhas. E as folhas foram colocadas numa noite que nós estávamos aqui. E com a participação das crianças, dos pais, dos avós, dos tios, de toda a família, então foram colocadas as folhas da videira. Se você quiser gastar um tempinho depois, você pode se aproximar para ver que cada folhinha dessa tem um recadinho, tem um escrito, que é o sonho de cada um de vocês, de cada um de nós, para as nossas famílias. Você pode depois, para dar uma passadinha aqui e ler algumas folhinhas dessa que você vai ver. Qual é o sonho? Qual é o seu sonho para a sua família? Aquela cruz que nós vemos lá no fundo foi uma construção, uma dinâmica que nós fizemos lá no acampamento Canaã, onde cada quadradinho daquele da cruz, né, tem a marca, a digital de uma família. Cada quadradinho daquele lá. E o seu, que esteve lá também, deve estar lá, um quadradinho. Que é a participação de cada família na cruz de Cristo. É um pedacinho que faz parte da cruz, que faz parte do todo. Quando nós falamos da família na cruz, nosso estudo hoje vai ser muito simples, muito singelo, porque assim é que deve ser a vida de Cristo em nós, na simplicidade, na singeleza, na submissão da vontade do Senhor. Amém? O nosso texto aqui da família na cruz é um texto de Mateus 7, versos de 9 a 10, que eu peço para a gente fazer a leitura todos juntos. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Esse texto aqui de Mateus, ele começa no capítulo 5, que Jesus, alguns conhecem por Sermão do Monte, mas Jesus fala das bem-aventuranças. Jesus aqui encarnado, 100% homem, nos ensina a viver neste mundo aqui de acordo com a dinâmica do viver cristão, do viver a vida de Cristo em nós. Então ele começa com as bem-aventuranças, e quando ele chega aqui nesse texto do capítulo 7 até o verso 11, onde ele está falando aqui sobre o Pai terreno, o Pai que somos eu, você e cada um de nós aqui, ele fala que nós não temos o desejo de oferecer uma cobra para o nosso filho, ou uma pedra no lugar de um pão. Mas o verso 11 aqui, o verso 12, depois da nossa leitura, o texto da palavra de Deus continua assim: portanto, ainda dizendo Jesus, ele faz uma conclusão, portanto,
tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o vós também a eles, pois esta é a lei e dos profetas. Por que o nosso estudo hoje é um estudo muito simples? Porque é um estudo que eu vou convidar vocês a olhar para dentro, para o coração de vocês. Porque tudo que nós queremos que as pessoas façam para nós, Jesus pede, então, fazei vós também aos outros. É muito simples e fácil de entender. Se eu tenho dúvida quanto à minha intenção, quanto ao meu pensamento, quanto ao meu desejo para minha família, para minha esposa, para os meus filhos, basta eu olhar e dizer, será que eu gostaria que ela, minha esposa, ou os meus filhos fizessem isso para mim também? Eu vou ficar satisfeito se essa atitude que eu estou tomando fosse feita contra mim? A simplicidade do ensinamento de Jesus para vivermos neste mundo é incrível. E mais incrível ainda é quando o Espírito Santo de Deus vem testificar a vontade dele no nosso coração. Se você pegar o seu boletim aí, na capa do boletim, que foi escrita pelo nosso pastor, Clênio, tem ele fala aqui, a primeira frase que está em negrito aí diz assim: reputação é o que os homens pensam que você é. Caráter é o que Deus sabe que você é. Então nós podemos ver que existe aqui uma espécie de dualidade. Eu posso ter o desejo de viver de acordo com o que Deus sabe que eu sou e clamando pela misericórdia dele, mas ao mesmo tempo eu estou mais preocupado com a minha reputação. O que é reputação? É aquilo que eu quero que vocês pensem sobre mim, não aquilo que eu sou. Mas vale mais para mim aquilo que você pensa sobre mim do que aquilo que verdadeiramente eu sou no meu coração. E esse, quem conhece, é somente o nosso Senhor Jesus. Vocês não podem conhecer o meu coração, assim como eu não conheço o coração de nenhum de vocês. O bom pai é aquele que conhece o filho, a ponto de perceber seus sentimentos mais profundos e íntimos. Se está doente, se está triste, se está alegre, se está apaixonado ou se está preocupado. A boa mãe é aquela que também conhece o filho a ponto de o perceber pelo semblante. Se está febril, se está decepcionado, se está satisfeito, se está feliz ou se está ansioso. O bom marido é o que escolhe sempre a família e sempre coloca em segundo plano o seu bem-estar e os seus projetos. A boa esposa é a que se alegra com a alegria de seu marido e filhos e sempre prefere servir do que ser servida. Minha esposa não gostou muito que eu escrevi isso. Mas presta atenção o que nós escrevemos aqui. O bom marido, a boa esposa. Quando aquele jovem chegou diante de Jesus e falou, bom mestre, qual foi a resposta de Cristo? Por que me chamas bom? Então, quando a gente fala assim, o bom marido e a boa esposa, que bondade é essa que nós estamos falando? Qual é o parâmetro que nós temos dessa bom pai, bom filho, bom marido, boa esposa? Qual o parâmetro que nós temos? Se for o parâmetro da cruz, do nosso relacionamento vertical com Deus, nós estamos no caminho certo. Mas se o nosso parâmetro for horizontal, no relacionamento entre homens, que eu vou tomar por base aquilo que você acha que eu seja como bom, então eu estou no caminho errado. Meu pai, vou falar do meu pai carnal, meu pai terreno, não era diferente.
Quando eu era criança e ele percebia que eu estava triste ou doente, sempre ficava ao meu lado. Preocupado com o meu bem-estar. E sempre me perguntava: você quer comer ou beber algo diferente? Um sorvete de chocolate? Um pão com mortadela e tubaína? Isso é no meu tempo. Hoje é bom também, mas as pessoas têm vergonha de falar que come pão com mortadela e tubaína. No meu tempo era o McDonald's da época. Não é? Era o Burger King, lá do bar do Turco, né? Mas era o que o meu pai podia me oferecer para que eu mudasse o meu semblante. Ele não gostava de me ver triste. Ele não gostava de me ver doente, assim como eu acho que nenhum de vocês gosta de ver isso em seus filhos. Sua satisfação era me ver bem, mas o seu poder era limitado às coisas que ele podia me oferecer. O meu pai, ele tinha um limite. O que ele podia fazer para mudar o meu coração, para mudar o meu estado de espírito, para mudar o meu estado de saúde? Ele podia me oferecer coisas, mas ele não tinha o poder de mudar o meu coração. Ele não tinha o poder de me alegrar. E uma vez eu li uma coisa mais ou menos assim: o dinheiro e o poder pode te dar a cama, mas não te dá o sono. O dinheiro pode te dar um sofá bem bacana, mas não te dá o descanso. O dinheiro pode te dar muitas coisas concretas, mas aquilo que somente Deus pode fazer na sua vida, nós temos que buscar na fonte correta. Nós temos que buscar onde tem fonte de água viva. Pelo fato da sua natureza não lhe permitir ir além, estou falando agora do meu pai ainda, sabemos que a alegria, o bem-estar e a satisfação do homem natural se resume no ter e não no ser. Há uma total desconexão do homem natural com Deus. Por quê? Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 4, 24. Logo, o homem natural é o que não é nascido do espírito e carrega um espírito morto para Deus. Pois a Bíblia nos ensina que o pecado faz separação entre nós e Deus, lá no livro de Isaías. E que por estar morto não se relaciona com o Pai. Eu tenho tido a experiência, e vocês acredito que também, a experiência de participar de alguns velórios. E é muito comum nós vermos nos velórios as pessoas falando com o falecido, com o morto. As pessoas falam com aquele que já não tem vida. Tem alguma interação nisso? Tem alguma comunicação entre o vivo e o morto? Não. O morto já está morto. Ele não escuta mais. Ele não reage mais. Ele não tem mais vida para manifestar a sua vontade. Assim é o homem natural, cujo espírito está morto, porque o pecado faz separação entre nós e Deus, e nós nascemos mortos para Deus, com a nossa natureza de Adão, nascemos separados de Deus, mortos para Deus, e se esse espírito não for vivificado pela vida de Cristo, não há comunicação entre nós e Deus. Não adianta a gente criar subterfúgios, criar expedientes para dizer, não, mas eu tenho o meu relacionamento com Deus que é particular meu. Mas eu posso fazer tudo que eu quero sem passar pela vida de Cristo, porque o meu Deus me ama e Ele faz aquilo que eu peço para Ele fazer. Mentira! Fora de Cristo não há vida.
Fora de Cristo não há comunicação entre nós e Deus. Por isso que a palavra diz que importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Logo, o homem natural é o que não é nascido do espírito e carrega um espírito morto para Deus. Já lemos isso, né? Aí em 1 Coríntios 2,14, a palavra de Deus diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, não é carnalmente. As coisas de Deus só se entende espiritualmente. Não há como entender, ouvir a voz do Espírito Santo de Deus na carne. Depois que nós morremos, gente, essa carne vira o quê? Vira pó. Esses dias eu fiquei sabendo o sistema de cremação. Como que é a cremação? Misericórdia, esse corpo nosso não serve para nada realmente. Inclusive fica caro para cremar, porque o negócio dá trabalho, né? Não serve para nada. Onde que nós vamos com isso? E quanto a nós? Ninguém ficou de fora. Toda a humanidade pecou e foi reputada desobediente por Deus, como afirma Paulo em Romanos 11:32. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Desculpa, Romanos 3:23. Romanos 11:32. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia com todos. Todos. Eu acho muito interessante quando a palavra de Deus coloca todos, porque não há exceção. Ninguém está fora. Todos pecaram. Alguém aqui não pecou? Alguém aqui não peca? Eu falando assim ainda tem a impressão que se falar que não peca eu vou ficar bravo, né? Mas não é isso, gente. É a palavra de Deus que nos revela. É Deus que está falando. Não é o Mário, não é a Igreja Batista. É a palavra de Deus. Por que que Deus assim disse? Porque realmente é a verdade. Todos pecaram. E Ele encerrou a todos debaixo da desobediência, ou seja, Ele já fez o resumo para usar de misericórdia. Logo, nós não merecemos, mas é pela misericórdia de Deus, misericórdia, que é aquilo que nós não merecemos, porque se Ele desse o que a gente merece, ia todo mundo para o tacho. Mas é justamente pelo que nós não merecemos, é que nós ganhamos vida, e vida em abundância através da vida de Cristo. Se a igreja fosse avivada, eu ouviria um amém. E a única solução para o pecado é a morte, pois o salário do pecado é a morte, diz as Escrituras. E assim como ninguém ficou fora do pecado, também ninguém ficou fora da atração, como declarou Jesus em João 12:32. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Então, se por um lado ele diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, por outro lado ele diz: e eu atraí todos na cruz. Todos foram atraídos, inclusive você que não crê. E aí, a única solução para o pecado, logo, conclui-se que todos são pecadores, pela natureza herdada de Adão, e todos foram atraídos em Cristo no momento da crucificação pela misericórdia de Deus. Então, todos nós nos encontramos no pecado e na cruz de Cristo. Dois lugares em que todos nós estamos juntos, com toda certeza todos, no pecado e na cruz de Cristo. Jesus Cristo foi crucificado e morreu, mas ressuscitou e vive. Por isso, o espírito de todo aquele que crê pela fé também recebe a vida de Cristo, na sua ressurreição. E aí então deixa de ser homem natural e passa a ser homem espiritual.
Assim como está escrito em 1 Coríntios 2, 15 e 16. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós quem? Quem é que tem a mente de Cristo? Aqueles que são nascidos de novo. Somente esses é que têm a mente de Cristo. Jesus disse a Nicodemos que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Está em João 3,5. E o próprio Jesus, falando de vida eterna, assim testifica em João 10, 9 e 10. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e se hará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E em que consiste a vida abundante, que Jesus está dizendo aí? Vida em abundância? É a vida eterna na dependência do Pai, a fim de conhecê-lo e ter intimidade com Ele. Gente, intimidade com Deus, quando você tem intimidade com uma pessoa, é porque você conhece essa pessoa, porque você anda com essa pessoa, porque você tem contato, porque você tem interação com ela, interage com ela, se relaciona com ela. Não dá para conhecer Deus sem ter relacionamento com Deus. Não dá para ter intimidade com Deus sem conhecer a Deus e muito menos o seu Filho Jesus Cristo. Dependência de Deus não é durante a semana da família, não é o mês da família, mas é o tempo todo e todo o tempo. Porque Deus nos ama. E Ele já provou esse amor. Então, para ter conhecimento com Deus, tem que haver relacionamento com Ele. Como é que nós vamos querer uma família crucificada, uma família na cruz, se às vezes nós deixamos Deus de lado e caminhamos na independência da nossa vontade? E caminhamos na independência dos nossos pensamentos e das nossas escolhas. Quando nós não escolhemos a andar com Deus, quando nós não escolhemos andar com Cristo, quando nós não escolhemos a vida de Cristo, quando acontece isso? Você pode ser um nascido de novo, mas não ter o senhorio de Jesus na sua vida. Você pode ser salvo, mas não viver a vida de Cristo todos os momentos da sua vida. Muitas vezes isso acontece, comigo acontece, com você acontece porque a gente anda mais olhando para a nossa vontade do que para a vontade de Deus na nossa vida. E pregar o Evangelho, meus amados, pregar o Evangelho é com palavras, mas também, e muito mais, com a vida. É pelos exemplos, pelas escolhas. E João 17:3, ele define então o que é a vida. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Bom, aqui agora nós vamos falar um pouquinho de unidade, né? Falamos de vida natural, vida espiritual, vida com Deus e vida com os homens. A vontade de Deus e a nossa vontade. Mas não é isso que Deus propõe, de andarmos lado a lado, de andarmos juntos, né? Por isso que a gente acha estranho quando alguém fala assim, e nas pegadas de Jesus, o que você faria? Não é nas pegadas de Jesus. Porque Ele não veio para viver nos carregando no colo. Ele veio para viver em nós. Por isso nós vamos dizer um pouquinho na frente ali sobre a oração sacerdotal. E que Jesus fala, Pai, assim como eu sou um em ti, que eles sejam um em mim.
Olha, gente, não tem separação, que coisa maravilhosa. Jesus não faz distinção, você e eu, ele não faz a distinção. É uma coisa só. Jesus e eu e Jesus. É a vida dele vivendo em mim. Não é comigo, não é do meu lado, não é me falando palavras de encorajamento, não é falando, vamos lá, estou torcendo por você, não é isso. Ele fala, eu vivo a minha vida e você. E é isso que nos traz muita esperança, né? A unidade espiritual da família é uma obra exclusiva de Deus. Não podemos produzir unidade, mas apenas mantê-la. Eu vou ler agora um textinho que não está aí no boletim, que diz assim, esta unidade não é externa, mas é interna. Ela não é unidade comportamental, mas espiritual. Todos aqueles que nasceram de novo e foram levados no sangue do Cordeiro, fazem parte dessa bendita família de Deus. Desculpa, foram lavados no sangue do Cordeiro. Esta unidade que se inicia internamente é construída sobre o fundamento da verdade, e essa transformação se reflete externamente, assim como Paulo diz lá em Efésios 4, de 1 a 3. Rogo-vos, pois, o prisioneiro no Senhor, de que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Assim como quereis que vos façam, fazei vós com os outros também. Esse é um grande desafio para nós que vivemos aqui neste mundo. É um grande desafio, mas ao mesmo tempo é de uma simplicidade, de uma facilidade que faz a gente até às vezes duvidar. Mas será que a vida cristã, será que viver uma vida de descanso aqui nesse mundo é só isso? É, gente. Aquele que crê será salvo. E se a palavra diz, nós tomamos posse do que a palavra diz. Aquele que não conhece o excelente se contenta com o medíocre. O meu sogro sempre fala o seguinte, mulher que não conhece shopping, ela nem pensa de querer aquelas coisas caras que tem no shopping. Mas quando ela vai no shopping a primeira vez, ela não quer saber da lojinha mais. Agora ela quer tudo do shopping. É ou não é? Por quê? Porque lá só tem as coisas de primeira qualidade, só que o preço também, né? Os maridos é que o digam. Então, quando você não conhece o excelente, você se contenta com o medíocre, porque é o que você conhece. Na vida cristã é a mesma coisa. Quando não se conhece a vida de Cristo, a gente vive nesse mundo achando que nós estamos fazendo o melhor, mas esse não é o melhor. Porém, Deus nos chamou para vivermos nele, em Cristo, para vivermos acima da mediocridade, para o conhecermos e sermos um com Ele. O Pai nos chamou para deixarmos de olhar para nós mesmos e olharmos para o Seu Filho. Hebreus 11, 1 e 2, um texto bem conhecido, vamos ler juntos? Portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e está assentado à direita do trono de Deus. Imaginem vocês, suportou a cruz em troca da alegria que lhe estava proposta. Nós precisamos conhecer mais intimamente esse Cristo bendito que veio para nos tirar dessa vidinha medíocre que nós temos vivido aqui nesse mundo. Esse Cristo que veio
e não se poupou, derramou o seu sangue para nos justificar, derramou o seu sangue para nos colocar diante do Pai, onde nós podemos imaginar que lá no céu, de um lado está Satanás, o acusador, dizendo: olha o que esse pessoal está fazendo lá em Londrina, lá na primeira igreja batista, um bando de pecadores. Mas à destra do Pai está Jesus dizendo: eu paguei a conta. Eu paguei a conta, eu derramei o meu sangue. E por isso eles estão justificados. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. Meus amados, essa vida de excelência que nós podemos viver aqui nesse mundo, olhando para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, não olhando para o meu eu pecador, não olhando para a minha finitude, para o meu eu fracassado, mas olhando para Jesus e clamando pela misericórdia dEle, para que Ele estabeleça a vontade dEle, o reino dEle dentro da minha casa, para que os meus filhos possam conhecer esse Jesus através da minha vida e da sua vida, para que as nossas famílias sejam vistas neste mundo aqui como famílias salvas, nascidas de novo, como famílias que são dependentes da vontade do Senhor, famílias que vivem no descanso apesar dos problemas, apesar das circunstâncias e das dificuldades que todos nós temos. Mas o descanso, a graça derramada em nosso coração é que faz a diferença. Como que nós vamos ter uma família diferente se nós vivemos igual? Se nós escolhemos o igual? Se nós vamos pelo que todo mundo faz? Isso é muito comum. O filho chegar e falar: pai, deixa eu ir passar a noite fora, por exemplo. Não sou contra também, não estou dizendo aqui colocando leis e regras. Cada família pode fazer as suas escolhas e definir como viver. Mas vamos imaginar que o filho fala: pai, deixa eu... E você não tem sossego, não tem descanso no teu coração. Você fala: mas o meu amigo vai, eu vou deixar porque o amigo foi, porque o pai do amigo deixou. Não, meu filho, se Deus está colocando no teu coração que não é para deixar, porque é um cuidado que você deve ter com o teu filho, então você vai colocar aquilo que é a vontade de Deus naquele momento, não é a vontade do pai, do filho, do outro. Como que nós vivemos neste mundo aqui testemunhando Jesus Cristo, se nós vivemos de acordo com o mundo? Que testemunho é esse? Que testemunho é esse? Precisamos repensar. Precisamos pensar nas nossas vidas. Se nós queremos viver diferente, ter uma família diferente, nós precisamos fazer a diferença. Se posicionar, nos posicionarmos. E a nossa posição é palavra de Deus. Se nós temos a segurança naquilo que está escrito, se nós temos onde nos socorrermos, por que nós vamos titubear? Por que nós vamos ter dúvida com relação a isso? Está escrito. Muitas vezes eu não concordo, mas eu creio. E se está escrito, é porque Deus sabe, Ele me conhece. E conhece cada um de nós e os nossos filhos, desde a fundação do mundo. E porque Ele nos conhece e porque Ele nos ama, Ele quer o melhor para nós. E muitas vezes nós somos rebeldes. Na cruz, Cristo nos levou a morrer juntamente com Ele, e na ressurreição, Ele nos deu a sua vida. 2 Coríntios 5:15 diz assim: e Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E pela fé, todo aquele que crê, recebe a vida eterna gratuitamente por graça. Foi de propósito que eu escrevi aqui, gratuitamente por graça. Os professores de português podem falar: nossa, está errado isso. Não, mas é tanta graça, que nós precisamos gravar bem, que é gratuitamente por graça. Não tem pagamento. João 1, 11, 12 está escrito: veio para os que eram seus, e os seus não o receberam.
Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Bom, primeiro nós vimos então que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Depois diz que Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para usar de misericórdia para com todos. Depois Cristo veio e diz, e eu quando for levantado da terra atrairei todos. Mas agora esse texto diz assim, veio para os que eram seus e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, a todos? Não, aos que creem no seu nome. Agora não são todos. Agora são os que creem no seu nome. E é pela fé, que não é nossa. Eu não tenho fé e você não tem fé. Mas é Ele que nos dá a fé. É dom de Deus. A fé não é sua, não é minha. É dom de Deus. E se você não tem fé, peça que Ele te dá a fé. Veio para os que eram seus e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem transformados, de serem adotados para a família de Deus. Nascemos pecadores separados de Deus e a Bíblia diz que nós não pertencemos à família de Deus quando nascemos. Mas agora, aqueles que recebem Jesus são recebidos, são adotados para a sua família. Mas a saber, aos que creem no seu nome. As atitudes e o comportamento de meu pai, agora voltando lá para o meu pai, as atitudes e o comportamento de meu pai, o sorvete de chocolate, o pão com mortadela, me agradavam e alegravam a minha alma, e me levavam a acreditar que ele me amava e até me aproximavam dele e fortaleciam a minha confiança. Mas a sua motivação era o meu bem-estar, do corpo e da alma. Não digo que está errado, e não é errado. Nós, pais, queremos sempre agradar os nossos filhos pelo amor que temos por eles. Se eles não estão bem, nós também não nos sentimos bem. Porém, é o máximo que podemos fazer sem a vida de Cristo. Sem Cristo, o máximo que podemos fazer é dar coisas, condições que estão ao nosso alcance, que nós podemos fazer na carne e não no espírito. Eu já ouvi muitos pais falando assim, quando o filho se forma na faculdade, pega um diploma de curso superior, e agora ele é um profissional, o pai fala assim, missão cumprida. Agora eu não tenho mais que me preocupar com meu filho, ele já é um advogado, é um engenheiro, é um médico, é um dentista. Meu filho agora ele vai viver independente de mim. Gente, é tudo que Deus não quer. Tudo que Deus não quer é isso. Ele é pai e ele continua querendo a nossa dependência dele. Ele não quer que nós sejamos independentes dele. Ele, pelo contrário. Olha só como que é a diferença entre o pai carnal e o nosso pai celestial. Então não tem missão cumprida para Deus, assim como não deve ter missão cumprida para nós pais, levando os nossos filhos a conhecer esse Jesus Cristo que nos salvou e agora é o Senhor das nossas vidas. Porque na família em que Cristo vem ser glorificado, em que Cristo vem ser conhecido, essa família, gente, olha só. Na minha casa, somos eu, minha esposa e 3 filhos. Se os meus filhos são nascidos de novo, eles formarão as famílias deles e vão pregar para os filhos deles, que são os meus netos, e vão pregar para os filhos dos filhos, que são os meus bisnetos, e isso vai formar uma família numerosa
de tal forma que possa fazer diferença aqui neste mundo, por onde quer que eles passem, que eles vivam, nas profissões que eles vão exercer, nas famílias que eles vão entrar pelo casamento, nos filhos que eles vão ter, nos amigos que eles vão conquistar durante a jornada deles. Tudo isso vai levar a marca, a digital de Cristo, a marca da família, a identidade da família. Como que a sua família e a minha família são conhecidos aqui neste mundo? São famílias que vivem a vida de Cristo? Ou não? Como que é a nossa identidade? Quando alguém pergunta, quem você é? Esses dias eu estava ouvindo um pregador falar assim que é natural, quando a pessoa pergunta quem você é, você fala logo a sua profissão. Mas o conceito que eu mais aprecio para falar quem eu sou é esse: eu sou um pecador, remido pelo sangue do Cordeiro. Essa é a minha identidade. Eu sou um pecador, mas a minha conta foi paga, e eu creio nisso, e eu tomo posse disso, e eu não quero enganar ninguém, muito menos os meus filhos. Eu não quero parecer para os meus filhos que eu sou uma pessoa que eu não sou. Eu não quero mostrar para os meus filhos e para os meus netos aquilo que Deus não fez ainda na minha vida. As dificuldades que eu tenho têm que ser conhecidas. As minhas imperfeições têm que ser conhecidas. Não dá para mostrar uma família perfeita, uma família que não tem defeito, porque não é verdade. As nossas famílias estão sendo tratadas. É assim que é. É assim que Deus faz. É importante a família viver um relacionamento de total intimidade, onde se conhecem, todos se conhecem profundamente, se respeitam e se aceitam. Mas não na força do braço, ou por obrigação, ou por aparência, mas na leveza e na liberdade do espírito, para que a convivência seja em um ambiente lúdico e prazeroso. O ambiente da família não deve ser um ambiente de acusação, de julgamento, de cobrança, mas um ambiente de aceitação, um ambiente de perdão. Devemos ser libertados do poder do pecado e aperfeiçoados em toda boa obra, para que a vontade de Deus seja estabelecida em nós. E somente Cristo pode fazer essa obra de transformação e renovação da mente em toda a família, a fim de que tenham todos a experiência da manifestação da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só assim deixarão todos de depender de si e do outro, tão imperfeito e pecador quanto cada um de nós. Muitas vezes o nosso exemplo como pais não é o melhor exemplo. Quando você ouve um dito que tem aí pelo mundo que diz assim, faça o que eu digo e não faça o que eu faço, isso é a coisa mais maléfica que pode existir. Porque eu não estou permitindo que Deus trate comigo primeiro. Eu estou dizendo que o que eu faço, eu não quero mudar. O que eu faço, eu quero que continue do jeito que está. Mas o que o outro faz, eu quero que seja diferente. Lembre-se do texto que nós vimos lá de Mateus. O que quereis que façam a vós, façais também ao outro. Essa é a diferença. Eu vou falar rapidamente aqui sobre 3 coisas que enfraquecem, que eu já falei lá no sábado da Semana da Família, 3 coisas que enfraquecem a nossa unidade familiar. Primeiro, a omissão. A família deve funcionar como uma rede. E quando eu deixo de me colocar no lugar do outro na minha família, quando eu deixo de sentir a dor do outro, ou muitas vezes até de me alegrar com a alegria do outro, que isso é muito comum, competição na família, né? Se um outro faz melhor, então eu não vou me alegrar para não dar o braço a torcer. Ah, mas ele faz melhor, eu vou tentar fazer melhor do que ele. A omissão.
é um veneno para enfraquecer a nossa unidade familiar. Segundo, a competição e a disputa. Gálatas 5, 22, diz que o fruto do Espírito, né, fruto do Espírito. Primeiro lá no verso 19 ele vai falar das obras da carne, que são todas conhecidas, mas o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, esse fruto do Espírito que deve permear os nossos relacionamentos familiares. E quando há a manifestação do fruto do Espírito, quando o Espírito de Deus se manifesta nas nossas famílias, as nossas unidades, as nossas uniões familiares, elas se fortalecem. Por quê? Porque eu estou torcendo pelo outro, eu estou me alegrando com o outro, eu estou amando o outro, eu estou tendo paciência com o outro, eu estou tendo equilíbrio, eu estou sendo longânimo. E por fim, a indiferença. A indiferença é pior do que qualquer coisa, do que a raiva ou, ao contrário, do que o amor. Porque a indiferença fica no meio do caminho. Eu não me importo com o outro. Eu não ligo para o meu filho, para minha esposa, para o meu pai, para minha mãe, eu não ligo para o que eles estão fazendo, eu não ligo para o caminho que eles estão tomando, eu não ligo para a vida espiritual deles, eu não ligo se Cristo está sendo pregado naquela casa, eu não ligo se ele está fazendo uma coisa que esteja prejudicando a vida dele. É a indiferença. Por isso Jesus fala lá em Apocalipse, ou és frio ou quente. Se és morno, morno é a indiferença. Vomitar-te-ei da minha boca. Isso é um mal muito grande para as unidades familiares. A indiferença. E 3 coisas que fortalecem a unidade. Primeiro, a humildade. Né? Humildade é reconhecer quem nós somos. A palavra humildade, como nós já vimos aqui, vem de humus, vem de esterco, de terra. Quem eu sou? Não sou nada. Me reconheço como nada. Então a humildade faz com que as famílias sejam fortalecidas. Segundo, a aceitação. Aceitação, gente. Aceitação é você não querer mudar o outro, mas sim aceitá-lo do jeito que ele é. E esperar que Deus o mude. Porque não é você que muda a vida do seu cônjuge, ou do seu filho, ou dos familiares da sua casa. Ninguém tem esse poder de mudar a vida de ninguém. É Deus que faz a obra. É Deus que trabalha na vida de cada um de nós. E é Ele que tem essa tarefa. E Ele sabe muito bem fazer isso. Ele faz com maestria. Que é nos convencer, através do Espírito Santo, do pecado, da justiça e do juízo. Porque a partir do momento que nós sabemos quem nós somos, pecadores, sabemos que nós somos necessitados, aí Deus então vai começar a trabalhar na nossa vida e vai mudar a nossa vida. Enquanto isso, cabe aos familiares aceitar uns aos outros do jeito que eles são. Que ninguém vai ser do jeito que eu quero que seja. Ninguém vai ser. Pode ser por fora, pode ser externamente, mas não internamente, porque quem muda o coração é Deus. E por último, a cooperação. Cooperação fortalece a unidade familiar. Por quê? Porque é onde cada um vai verificar que um luta pela causa do outro. Quando eu falo em cooperação, o que eu penso muito e lembro muito, é que lá em casa, quando às vezes nós precisamos fazer alguma tarefa juntos e todos se unem para, desde lavar uma louça, limpar uma casa, até fazer alguma coisa maior juntos, é muito gratificante isso quando a gente começa a cooperar um com o outro. Porque lembre-se que a palavra de Deus diz que Jesus, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz.
Então, gente, perto de uma pia cheia de louça, né? A cruz perto de uma pia cheia de louça, a pia não é nada. E aí eu imagino que lavar um prato é muito gratificante, né? Lavar um copo, um talher, e uma panela cheia de gordura. E uma frigideira, aquela que acabou de fritar lá uns bifes, aí a mulherada fala, bem, lava essa frigideira aqui, quer dizer, e a alegria de você poder servir, de cooperar, de fazer parte, né? É o fazer parte da família, ok? O nascido de novo não está neste mundo por outro motivo, a não ser para pregar o Evangelho, a começar por sua casa, por sua família. Todo comportamento e toda atitude do regenerado que não edifica e não aponta para a direção de Cristo em nossa família, não redunda em experiência de salvação e de santificação. Josué 24:15, um texto muito conhecido, assim disse, vamos ler juntos? Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, e se aos deuses ou a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tomar posição, fincar a bandeira. Quem você é? Eu não sei o que vocês vão fazer da vida de vocês. Eu não sei se vocês vão para lá ou para cá. Eu, porém, vos digo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Aleluia! Meus amados, é uma leveza tão grande quando a gente sai da dúvida, quando você está numa encruzilhada, que você não sabe se você toma para a direita ou para a esquerda, mas aí você vem e Deus revela, e você toma posição e fala, eu não quero saber de tudo que tem nesse mundo aqui, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E Deus é fiel. E Deus é fiel. E quando um pai, quando um chefe da família, quando uma mãe, quando um avô e uma avó tomam essa posição, gente, não tem barreira que Deus não transponha para que isso seja uma verdade na vida da família de vocês. Porque é da vontade de Deus que todos sejam salvos. Note-se que a palavra de Deus não foi pregada somente... Desculpa, pulei aqui. Da mesma forma, Paulo e Silas, diante do carcereiro, ouviram a seguinte pergunta, Atos 16, de 30b a 32. Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Note-se que a palavra de Deus não foi pregada somente ao carcereiro, mas também foi pregada a todos os de sua casa. A experiência do novo nascimento na família se inicia através de uma ou mais pessoas e continua pela pregação do Evangelho a todos da casa, com palavras e com vida. E essa experiência é que nos leva a nos identificarmos com Cristo e sermos um com Ele. Identidade é sermos um com Ele. O projeto de Deus é a sua identificação, que é a identificação de Deus com o homem. Ele não quer viver com você, Ele quer viver em você. Por isso, na chamada oração sacerdotal, assim orou Jesus, intercedendo por seus discípulos e por todos que viessem a crer nele. João 17, de 20 a 23. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado,
para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Eu quero chamar a atenção de vocês para essa frase que Jesus disse aqui. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer. Quem são esses? Nossa, que fraco. Quem são? Nós. Olha só, Jesus há 2000 anos atrás já estava orando por nós. Não rogo somente por estes, que são os discípulos, mas por aqueles que vierem a crer. E somos nós, e são os nossos filhos, e são os nossos netos, e são as pessoas que vão conhecer Jesus, e são aqueles que nascerão de novo, e são aqueles que serão evangelizados, e são aqueles que verão em nossa família a diferença neste mundo aqui através da vida de Cristo. E todos aqueles, então, Jesus está rogando por eles, para que eles venham a ter a vida eterna. Não é 100 anos, 110 anos, 120 anos. Estou sendo otimista, né? 120 é muita coisa. Mas que sejam uns 90 aí. Não é só isso. É vida eterna. E nós não sabemos nem o que é, não cabe na nossa cabeça o que é vida eterna. É muito tempo, porque o homem tem a medida do tempo, mas o tempo para Deus não existe. Um dia é igual a 1000 anos, e 1000 anos é igual a um dia para Deus. Então tempo para Deus não existe, mas a proposta dele é que ele veio nos dar a vida eterna através do seu Filho Jesus, para vivermos com ele pela eternidade. E a proposta de Deus para nós é salvação eterna, é libertação eterna. E esse reino de Deus começa aqui nesse mundo, hoje, aqui dentro da sua casa. Nós não precisamos esperar morrer, fechar os olhos, ir para um caixão, ficar aqui na frente da igreja, para ir lá para o reino de Deus e conhecer Deus, não. Nós conhecemos Ele aqui, através da fé, pela palavra, pela vida de Cristo em nós. E nós podemos viver esse reino e começar a viver esse reino aqui de descanso, de leveza, de graça, de misericórdia. E as pessoas poderão conhecer Jesus através das nossas vidas. Oh, glória! Glória a Deus, glória a Deus. A proposta de Deus não cabe. Nós não compreendemos, não cabe na nossa cabeça, mas é a proposta que nós cremos. É a vontade dele que nós cremos, é onde nós tomamos posse, é onde nós vamos viver aqui sem olhar para a circunstância, para problema, para doença, para tudo que vem em volta, trazendo dificuldade, tristeza no nosso coração, mas Deus usa todas as circunstâncias para que a gente possa crescer, para que a gente possa conhecê-lo a cada dia mais e ter uma vida aqui de graça, ter uma vida de descanso, ter uma vida de dependência dele. Ao contrário do meu pai terreno, do seu pai terreno, Deus tem uma proposta diferente, porque Ele quer nos mudar de dentro para fora. Ele não quer ver um sorriso no nosso semblante apenas. Ele quer ver um coração transformado. Ele quer trocar o nosso coração. Para que haja a nossa unidade ou identificação com Cristo, é preciso que nos conheçamos primeiro, que nos examinemos à luz da revelação do Espírito Santo, a fim de termos consciência do quanto nós somos pecadores e necessitados da graça de Deus. Eu gostaria de ler um texto aqui, de um livro que nós estamos estudando lá com os homens, da Hannah Smith, W. Smith, que chama O Segredo de Deus para a Felicidade. Estou vendo muitos homens aqui que estão estudando junto com a gente lá. Diz assim: o curso normal da experiência cristã é retratada na história dos discípulos. Primeiro, eles foram despertados para enxergar. Eu queria que você se identificasse com os discípulos aqui, tá? Conforme a gente vai lendo, você se identifica aqui com os discípulos para ver se na sua vida é mais ou menos parecido com isso aqui que a autora está nos ensinando.
Primeiro, eles foram despertados para enxergar a condição em que estavam e sua necessidade de e chegaram a Cristo e lhe dedicaram a sua lealdade. Em seguida, seguiram-no, trabalharam para ele, creram nele. Contudo, como eram diferentes dele, eles estavam constantemente querendo sobrepor-se um ao outro, fugindo da cruz. Sempre entendiam mal a missão e as palavras de Cristo e abandonavam o seu Senhor na hora do perigo. Mas ainda assim, foram enviados a pregar, foram reconhecidos por Jesus como seus discípulos e receberam poder para trabalhar para ele. Eles conheciam a Cristo somente segundo a carne, fora deles, o Senhor e Mestre, mas não ainda como vida deles. O relacionamento dos discípulos com Jesus, apesar de existir, era distante, superficial e de subordinação, somente aparente. Então chegou o Pentecostes, e esses discípulos vieram a conhecê-lo como lhe foi revelado interiormente, como um com ele em verdadeira união, a própria vida habitando neles. Desse dia em diante, ele passou a ser Cristo neles, operando neles, tanto o querer quanto o efetuar, segundo a sua boa vontade, como está em Filipenses 2,13. Libertando-os pela lei do Espírito de Cristo, dos grilhões da lei do pecado e da morte que os prendiam. Entre os discípulos e ele, não mais houve guerra de vontades e choques de interesses. Uma só vontade os animava, e essa era a vontade de Cristo. Um só interesse lhes era caro, e era o interesse dele. Eles se tornaram um com ele. Agora, presta atenção nessa conclusão. Antes era eu e não Cristo. Depois era eu e Cristo. Talvez agora seja Cristo e eu. Mas já chegou a ser Cristo somente e não mais eu? Em que ponto você está no seu relacionamento com Cristo? Em que ponto? Quem está morto para Deus está aqui, eu e não Cristo. Depois, era eu e Cristo. Conheci as Escrituras, conheci o Evangelho. Então agora, poxa, esse Jesus Cristo é um cara legal. Esse cara, acho que dá para encarar. Então, eu e Cristo. Beleza, vamos andar junto, né? Lado a lado. Eu deixo você andar comigo, certo? Talvez agora, pela fé, seja Cristo e eu. Cristo cresceu um pouco, mas eu ainda estou ali, ó. A minha vontade ainda tem que ser respeitada. Agora a pergunta, mas quando será somente Cristo e não mais eu? Como diz lá em Gálatas 2, 19 e 20. Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. É muito interessante quando a gente sai de cena. Quando não mais eu, Cristo é o Senhor. Não somente o Salvador, mas também o Senhor. A unidade na família se resume no campo espiritual, todos nascidos de novo sob o senhorio de Jesus. E no comportamento, todas as ações buscando a glória de Deus. No texto de João 15, que Jesus fala, eu sou a videira verdadeira, que é essa videira aqui, que representa esse texto de João 15. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor, né? E todo ramo que estando em mim e der frutos, ele poda para que dê mais frutos. Mas todo ramo que não dá fruto, ele corta, ele não poda, ele corta e joga no fogo. A unidade vertical no campo espiritual é na cruz de Cristo.
Na cruz, nossa família, nós e a nossa família podemos ser um na cruz de Cristo. É o que determina a unidade horizontal. Então, dependendo da tua fé, dependendo da tua experiência, do novo nascimento, no relacionamento com Cristo, esse relacionamento com Cristo é que vai determinar o teu relacionamento com a tua família. Antes, nós podemos dizer que sem Cristo nós temos um relacionamento do ter, somente. Conhecendo a Cristo, nós vamos ter uma transformação, uma mudança de vida. A vida de Cristo vem se manifestar em nós. E aí não só o ter, mas também o ser. O ser cristão, o ser nascido de novo, o ser regenerado, vai fazer toda a diferença no nosso relacionamento horizontal com as nossas famílias. É isso que faz, então, com que nós possamos dizer que a nossa família e a cruz têm uma grande experiência. E, por fim, que nossas famílias estejam, pela fé e por meio da graça, todas crucificadas com Cristo e Cristo vivendo em unidade em todos os nossos familiares. Que sejamos sempre motivados e encorajados em nossas atitudes e comportamentos, pela vida de Cristo em nós, para a glória dele, e que nunca deixemos de pregar o Evangelho. Se preciso for, que usemos palavras. Em nome de Jesus. Amém. Livraria PIB Londrina. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, filosofia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das quase 4.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, às 13h30 da tarde, às 6 horas. Endereço: Avenida Paraná 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.